Olá, meu nome é Thiago e aqui nós vamos conversar sobre temas cruciais para o nosso desenvolvimento intelectual, espiritual e social. O tema de hoje é existencialismo e desespero humano 2. Já fizemos um vídeo sobre existencialismo e desespero humano no canal e assim, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá primeiro e depois retorna para ver essa segunda continuação, beleza? Como acabei de dizer, o tema de existencialismo e desespero humano é uma reflexão ácida e profunda sobre a inutilidade última das ações humanas. Desde já, é válido especificar que se trata de uma abordagem especificamente filosófica, tudo bem? Exórdio. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é de extrema relevância filosófica. Afinal, como seres jogados nesse mundo, lançado nessa existência sem o nosso consentimento, temos como dever moral questionar as bases e os fundamentos da própria vida. Verificar a natureza daquilo que chamamos de propósito e significado, ou mesmo a compreensão daquilo que chamamos de valor. Ao investigar as bases desses questionamentos, não tenho o objetivo de fornecer respostas. Desde já, deixo um alerta sobre as conclusões profundamente aporéticas dessas reflexões e a profunda tristeza que possa vir a ter devido à ausência de respostas. Sendo assim, fique por sua própria conta. Espero que você esteja confortável num lugar onde consiga refletir com profundidade sobre o tema em questão. Sendo assim, desejo que entre em transe comigo e, imergido nesse mar de introspecção, deixe que sua mente divague nessa investigação filosófica. A reflexão de hoje é uma continuação do vídeo sobre existencialismo e desespero humano. Corra lá, ouça ou reflita sobre as proposições apresentadas e volte para cá novamente. Como seres sencientes, mudamos nossos hábitos, atitudes e comportamento quando nos deparamos com traumas de ordem psicológica, como a perca de um ente querido, como um trauma ou algum acontecimento terrível em nossas próprias vidas. Ou quando o sujeito experiencia uma epifania, aquele sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Seja por motivações psicológicas, como no caso de traumas ou experiências profundas pessoais, ou influências religiosas, a experiência existencial também exerce profunda alteração da compreensão que o sujeito tem sobre a sua autoimagem, sobre a sua compreensão sobre o mundo também, e sobre as condições do universo. E lembre-se, que a resposta que procuramos, ou seja, a inferência de um dado argumento a um questionamento qualquer, sempre dependerá do tipo de filosofia ou ideologia utilizado no método da pesquisa, ok? Os momentos de crise existencial são desencadeados por questionamentos aparentemente simples, mas que, devido à ausência de respostas, causam em nós um estado de abatimento profundo. Dentro dessa linha de raciocínio, tomemos como norte uma das obras mais significativas da civilização ocidental, o livro de Eclesiastes, obra cujo gênero literário é a poesia, porém carregado de reflexões pessimistas, tais como o sentido da vida, a finalidade última da vida humana, ou porque devemos ser bons, sendo que no fim de nossa breve existência iremos para o túmulo, o mesmo lugar onde o assassino e o devasso e o corrupto também irá. O que foi é o que há de ser. O que acontece é o que há de acontecer. Não existe nada de novo na existência humana. Quando nos deparamos com algo aparentemente inusitado, raciocinamos com mais diligência. O vazio e a angústia retornam, porque aquilo não se trata de um acontecimento novo. Nos apegamos com demasiada paixão nas conquistas da vida cotidiana, como casa, família, amigos e bens materiais. Amamos, odiamos, deixamos de amar e de odiar novamente. Porém, assim que nos deparamos com a ameaça do não ser, assim que nos apresentamos diante dos portões da morte, iremos entender que não haverá memórias nos tempos antigos, do mesmo modo que nos tempos futuros não haverá lembranças entre aqueles que nasceram. A durabilidade da vida humana é incompatível com a memória, ou seja, seremos esquecidos. Não seremos lembrados. Mas, e tudo que vivemos? Todos os nossos esforços? Eu respondo, não terão validade de nada. Eis o estado da condição humana, o desespero. A monotonia dos dias, a ausência de ânimo, a incessante e repetitiva fadiga dos dias, é a condição do nada, do não ser. Somos condenados a sermos livres num mundo onde não pedimos para vir, onde a ideia de livre-arbítrio é um escárnio à racionalidade humana. Para alguns, todos os dias se resume a sofrimentos inexprimíveis, consternações e dores inabaláveis.
É como se fôssemos vituperados incansavelmente por eventos pelos quais não temos controle. Eis o estado da condição humana, o desespero. O autor da obra é a mais bela personificação do drama humano, quando reflete sobre a condição dos seres humanos justos que se ocupam em agir conforme as leis e as regras de convivência social, e em detrimento daqueles que são injustos e vivem conforme seus impulsos de desonestidade. Quantos de nós, em algum momento de nossas vidas, não nos sentimos prejudicados, desamparados diante do universo, quando alguém no trabalho, ou mesmo em nossas famílias, agiram de modo injusto e desonesto, e de alguma forma foram beneficiados e saíram impunes. E nós, que agimos de maneira justa, fomos prejudicados. Quem há de reparar tamanho sentimento de desamparo? Nesse exato momento, quantas injustiças não estão sendo cometidas? Criminosos sendo absolvidos de seus delitos, corruptos que desviam dinheiro que deveriam ir para a educação, ou dinheiro que deveria ir para o aprimoramento do sistema de saúde. Eles jamais serão julgados. O desespero prossegue quando concluímos que iremos para o mesmo lugar dessas pessoas. Qual o sentido de sermos justos? Se nascemos e, como eles, iremos direto para o túmulo. Eis o estado da condição humana, o desespero. Epílogo. Franz Kafka, em sua poderosa obra O Processo, de 1925, descreve com precisão quase analítica o estado da condição humana. Joseph K., o protagonista da obra, uma bela manhã, é preso sem explicação alguma por um delito que não cometeu. No decorrer do processo, tenta desesperadamente argumentar sobre o absurdo da situação, mas sem sucesso. Joseph K. sou eu. É você. Na verdade, somos todos nós, fadados a um sistema onde não temos qualquer influência nos eventos que estamos inseridos. Fadados ao absurdo da vida, eis o estado da condição humana, o desespero. A expressão latina descreve o estado dramático e paradoxal da existência humana. Sic transit gloria mundi, ou seja, como é transitória a glória desse mundo, e como é efêmero o significado interpretativo que damos às coisas. A vida humana divide-se em 3 etapas irrevogáveis e inexoráveis: a que se foi, a que está aí e a que será. Dessas 3, a que vivemos é a mais breve de todas. Já que não podemos ser árbitros de nosso destino, que sejamos das nossas ações. Repare quão miserável é a vida humana. Ainda mais miserável é a vida daqueles que não se ocupam em examinar sua própria existência. Ao termos conhecimento das coisas tal como elas são, e não como se apresentam a nós, passamos a entender que somos estrangeiros nesse mundo, e que como estrangeiros é razoável supor que não pertencemos a esse mundo, ou como se tudo aquilo que aprendêssemos desde a mais tenra infância não fosse real. Agora você entende e começa a sentir esse vazio tão grande e tão profundo. É como se fizéssemos parte da própria estrutura material da existência. Eis o estado da condição humana. Eis o absurdo da vida humana, o desespero. Espero que tenham gostado dessa reflexão. Meditem com paciência, escute uma vez, tornem a escutá-la novamente. E lembrem-se, a resposta que procuramos, ou seja, a inferência de um dado argumento, a um questionamento qualquer, sempre dependerá do tipo de filosofia ou ideologia utilizado no método de pesquisa. Abraços.